gente pode dizer. Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Meu amigo que tá aqui agora chegando no Papo Subúrbio, entrando na nossa casa, já vai dando like, mandando pra geral, metendo o dedo no coração, compartilhando. Não deixe de comentar também, porque a gente sobrevive do teu like, da tua participação, da tua interação. É isso que faz a gente trazer os nossos convidados e fazer o Papo Suburbano fluir. E também a nossa parceria, fundamental. A gente sempre tá atrás de parceiros, de pessoas que querem patrocinar, que querem chegar junto e divulgar a sua cultura suburbana. Por isso que a gente tá fechando uma parceria incrível com quem, Tom? É isso mesmo, Rafael. A gente fechou uma parceria incrível com a Irada. A Irada é uma marca suburbana que valoriza o que a gente tem de melhor, o orgulho de ser suburbano. Estampar no peito da onde a gente veio, além de memórias afetivas e gírias locais. E pra mim, ela trouxe uma super novidade que eu amei. Estampar no peito da onde eu vim, o Irajá, o Irajamaica. Chegou aqui, ó, Irajá é meu país, se liga. Olha só, agora eu estampo no peito da onde eu vim. Irajá é meu país. E você também pode fazer isso. Entra agora no site que está aqui no QR Code e você vai ver a coleção inteira, várias camisas iradíssimas. E você, se usar o nosso cupom, vai ganhar até 15% de desconto. Não vai perder, hein? Corre lá, entra na Irada, vê o videozinho agora para você ver a super coleção e estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Irada, mais que um look, identidade. É isso aí, a gente tá vestindo Irada, Irada estampa a marca, a cultura, a identidade suburbana. E se você for lá com o cupom Papo de Subúrbio, você ganha até 15% de desconto, né não, Elaine? Não, 15%. É bom, não tá não? É. Me pegou desprevenida. Eu tava pensando. Aproveitando que o nosso Papo de Subúrbio fala sobre tudo, a gente hoje vai falar sobre musicalidade, produção musical, sobre cultura, educação, cinema, audiovisual. Quem é que tá com a gente aí hoje, Tom? Ele é cineasta com mais de 20 documentários em seu currículo. Graduado em História pela UF, ele é mestre em Educação pela UERJ e doutorando em História Social. É autor do livro O Ciclo dos Rebeldes. E com o cinema político como sua maior bandeira, ele hoje vem falar um pouco sobre suas ideias. Arthur Moura, do Papo de Subúrbio. Salve, meu amigo Arthur Moura. Pô, prazer, irmão. Brigadão por você estar aqui com a gente, cara. Depois dessa introdução gigantesca, agora vamos trocar nosso papo. Pô, cara, muito bom saber que somos historiadores, né? Que somos educadores. Temos 3 historiadores aqui na mesa de informação. Também sou. Você também? Também. Ó, 3 educadores aqui. Caramba, e 3 hoje, hein? e 3 pessoas apaixonadas pela musicalidade e pela sétima arte. Só que você deu um passo muito além da gente, né? Tornou isso aí tua profissão, tua vivência, tua militância. Pô, que bom trocar essa ideia contigo, irmão. E melhor ainda trocar essa ideia no mês que a gente comemora o Dia Nacional do Rap, né? Dia 6 de agosto, que na década de 80 chegou aqui, estourando com tudo. Um desses elementos fundamentais do pilar do hip hop, né? O rap, essa ideia de improvisar, de trocar, de trazer o contexto, né, de crítica social, é fundamental pra gente hoje em dia entender uma música de resistência, um cinema de resistência, um cinema de guerrilha. Queria saber como é que você foi capturado por isso tudo, irmão. Fica à vontade aí. Bebe uma água aí, bebe uma cerveja, bebe cara. Água, bebe Relaxa água. que, pô... Eu vou ter que dar uma tossida que eu tô engasgado. Pode tossir à vontade, irmão. Não tem problema nenhum, cara. Fica aí. A gente aqui edita e quando a coisa melhorar, a gente volta. Tosse, não tem o que Não, fazer. tu pode voltar do Eu trailer. engasguei, cara. Do Tô trailer. aqui, não. É, pô, Não, quiser, dá um quiser ir ao tossidão lá banheiro, fora, Arthur. Vai lá. quiser beber uma água. Tem água aqui. Tem água ali, deixa eu ir ao banheiro aqui de novo. Vai. E Tá às que nem- vezes- tá e que nem quando eu, Arthur, semana passada. Às vezes eu engajo quando tá numa peça de teatro. Eu não consigo. No meio da peça. Não, tem que sair. E crise de riso, já saí várias vezes. Não dá não. Deixa eu só perguntar pro Tom aqui onde é que ele quer que volte. Acho que pode voltar quando ele volta do trailer, né? É? E tá vendo? Tá, voltar do trailer. Beleza. Tom, mas volta do trailer
Quando voltar pra ele, eu já volto. Pô, aqui a gente tá com o nosso parceiro, continua dali. Não, tá, beleza, então, já me liguei. Pô, essa parada que nem semana passada, nunca aconteceu isso. Eu mordi a bochecha nas 2 vezes, cara. Sabia que eu mordi também? Caraca, bicho. E eu mordi de um jeito que eu senti o sangue na boca, sabe? Não, esse Mordi eu não feião. Eu falei, Eu caraca. não vi. Por que eu não vi? Tu não tava aqui, não? Não eu tinha não chegado tava. ainda. Por que eu não vi? Que eu tinha chegado. É. Morder bochecha é ruim, esse é sinal, algum sinal aí lá da lua. Não, Deu uma engasgada eu legal. tenho, e quando eu tenho, não. Eu acho também um pouco de nervosismo. Fica umas meia Relaxa, hora. mano, sem Mas, problema. pô, aqui é a mesa de subúrbio, Arthur. Pelo amor de Deus. É todo Vamos mundo de tentar. casa. Todo mundo de casa. Vamos tentar. Tranquilo, Arthur? Você quer um café? Quer ir Não, quentinho? não, acho que rola. Rola. Pior que eu sempre, quando eu tô com mochila do colégio, eu sempre tô com pastilha da escola, mas hoje eu não dei aula, não Pode dei ir. Pô, mochila. não tô. Deixa eu ficar em você, então. Tá legal, vamos nós. Vamos lá. Dá. Então agora a gente vai falar com o nosso amigo Arthur Moura, que tá aqui hoje pra falar bastante de musicalidade, de cinema, de audiovisual. Pô, irmão, maravilhoso, prazerzaço estar com você aqui. Ainda mais no mês de agosto, né? A gente fala sobre isso porque agosto é o mês do rap, dia 6 de agosto, Dia Nacional do Rap. A gente tá gravando em agosto, o programa vai ao ar em setembro, mas é importantíssimo a gente frisar que o rap é um elemento da nossa identidade cultural, é um dos braços, um dos pilares do nosso hip hop, né? Essa necessidade de aprender a improvisar, de trocar, de sentir o clima da roda, pra mim me remonta muito à ideia de roda de samba, e a gente também tá gravando hoje, na véspera dos 90 anos do Candeia, grande sambista de Partido Alto, nome fundamental dessa improvisação também musical. Mas eu queria saber como é que chega na tua vida essa forte cultura aí que traduz aí no teu trabalho de hoje em dia. Como é que você conheceu essas vivências, essas potências para tornar isso teu objeto de estudo, de pesquisa e de produção? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Rafael, Elaine, Gabriel, meu amigo Tom, Tom Gadioli. Eu acho que tudo começa no final dos anos 90, que é quando eu tive contato com a guitarra. Eu estudava no Joaquim Távora e um amigo tinha uma guitarra e eu tive um primeiro contato com o instrumento e aquilo realmente me estimulou. E foi até estranho, porque quando ele tirou a guitarra e tocou, eu achei que ia sair um som sei lá, de Jimi Hendrix, né? Mas não, ele falou, não, cara, isso aqui tem que ligar e tal. E me explicou, né? Porque, enfim, eu tinha 17, 16 anos. E esse foi um período em que eu toquei muito, assim, bandas de punk, bandas de rock. E a minha vivência nas ruas, eu acho que começa mais ou menos aí, que é nos festivais de São Gonçalo, né? Que tinha muito festival nas escolas, em Niterói também, tinha um circuito do rock. Eu peguei muito essa época, assim, do final mesmo dos anos 90, início dos anos 2000. Só que chegou num momento assim que aquilo me saturou por um motivo de desorganização. Os músicos tinham dificuldades básicas, né? Até para questão de compromissos, né? E eu já levava muito a sério aquilo, então eu saí da banda e um daqueles integrantes, que era o Wallace, que era o vocalista, né, da banda Fraude S.A., a gente montou o Fluxo e eu montei um home studio. Isso foi em 2005 para 2006, lá no Cubango, em Niterói. E a gente gravou muito ali e eu comecei a ter acesso a uma câmera simples. Na época, foi em 2005 que eu ganhei a primeira câmera. E eu já estava migrando do rock para o rap, porque o Wallace era um cara que já estava inserido na cena do hip hop da Lapa. E eu não conhecia, eu só conhecia o rock, o punk e o heavy metal. Eu vinha dessa escola, né? E nesse processo eu entrei como beatmaker e como cameraman. Eu fazia os clipes da galera, gravava, fazia os beats, fiz videoaula ensinando a galera a fazer beat, né? E isso se disseminou de uma forma impressionante, porque a gente está falando de 2006. E, assim, nesse tempo... Quer dizer, eu estou falando de 1998 até 2007, 2008, que é quando eu entro para a universidade. Nesse tempo, eu já tinha feito alguns filmes, né? Só que eu acho que com o conhecimento da universidade, que eu entrei para a história, eu fiquei um bom tempo tentando fazer música, mas não consegui. Eu estudei violão também um tempo.
Mas alguma coisa aconteceu que eu fui fazer história. E eu já tinha uma boa vivência na cultura, né? No rock, no rap, já tinha feito muitos clipes, já estava inserido mesmo, assim, na cena. Mas já tinha algumas coisas que eu estava observando, principalmente no rap, que eu pensei assim, seria de bom grado a gente pensar criticamente sobre o que está acontecendo na cultura hip-hop, porque ela já enfrenta vários problemas, historicamente, e ela está atravancada em uma contradição. Só que isso foi justamente assim, o meu estímulo para estudar história, porque eu pensei, todo esse conhecimento, para que serve esse conhecimento? Porque eu não tenho muito assim, aptidão, talvez, para dar aula, eu nunca dei aula na vida, e fui caminhando mais para pesquisa, né? E dentro da universidade, tendo aquele conhecimento sistematizado, por isso que eu acho que a universidade, nesse quesito, ela é fundamental, porque a formação autônoma, a gente fala autodidata, né? Ela tem vários problemas. Então, a universidade, por todas as contradições que ela tenha, ela carrega esse valor fundamental, que é de sistematizar, passar adiante, né? Eu comecei a pensar o rap, assim, freneticamente. Escrevi muito sobre o rap. De 2008 até 2013, que foi quando eu me formei na UF, eu escrevi muito, assim, e resumi aquilo num TCC, que se chamou Uma Liberdade Chamada Solidão. A formação do rap independente no Rio de Janeiro. Onde eu pensei, basicamente, a virada do rap do final da década de 90 para os anos 2000 e o início de mercantilização. Como que ele começou a se transformar numa mercadoria. Só que num TCC, uma coisa assim de 100 páginas. E comecei a pensar em levar isso para o mestrado, porque nesse tempo eu já tinha terminado o Poetas de Rua, que foi meu primeiro longa, que foi sobre o rap, que eu fiquei de 2005 até 2008, não, de 2005 até 2009 filmando, 5 anos filmando. Aí depois, quando eu terminei o Poetas de Rua e eu já estava para entrar no mestrado, eu já estava filmando O Som do Tempo, que foi meu segundo longa sobre o rap, porque no Poetas de Rua várias questões escaparam. Por exemplo, a questão racial, a questão de gênero, a questão... Ficou muito no improviso, o meu primeiro filme. Então eu pensei, vou ter que continuar isso aqui. E continuei, pá. Aí é bom lembrar que antes do meu filme veio o filme... A Palavra que Me Leva Além, do Emílio Domingos, da Patrícia e da Camila, e depois o LAPA, que é do Cavi e do Emílio Domingos. Então, o Rio de Janeiro, a filmografia do Rio de Janeiro, em torno do rap, é muito rica. O Emílio fez filme, o Cavi fez filme, eu fiz filme, tem o Rap de Saia também, se eu não me engano. Enfim, é bem contada a história e bem documentada. Então, por que não estudar essa história do ponto de vista acadêmico, por mais que exista uma resistência muito grande na rua em se pensar cientificamente sobre as coisas, né? Porque a rua tem um vício complicado da vivência sem o aparato conceitual. Existe uma separação nesse sentido, né? Não que o conhecimento produzido ali não seja extremamente valoroso e profundo, né? E contraditório, e múltiplo e tudo mais. Mas do ponto de vista de pensar o rap enquanto também uma cultura de contestação da realidade capitalista, precisa ir um pouco mais além, né? Então, quando consegui entrar no mestrado, foi uma vitória. Eu fiquei anos tentando, porque tem essa questão também que tem que colocar, a universidade exclui a pessoa que quer estudar, porque você tem que ficar anos e anos e anos e anos tentando entrar. Você vê, eu estava, desde quando eu terminei a escola, em 2003, eu só fui entrar para a universidade em 2008. Eu fiquei muito tempo falando, meu Deus, nunca vou estudar, será que é tão difícil? Você cria, inclusive, um sentimento de inferioridade, de incapacidade. Isso vai se agravando. Então, para pensar também a universidade junto com esse, né, processo. E aí eu entrei para a educação, para o programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que foi a minha melhor experiência. A FFP em São Gonçalo, que depois da UF foi minha melhor formação, minha melhor vivência ali, porque a FFP é um polo periférico, né?
E tem vários problemas ali que a gente pode pensar. Mas, enfim, e eu estudei a mercantilização do rap no meu mestrado. Mas, na verdade, quando eu entrei para o mestrado, a tese não, a dissertação já estava escrita, porque eu escrevi, quando eu terminei, eu passei a sistematizar aquele acúmulo já pensando no mestrado. Então, quando eu entrei, foi mais ou menos só formatar, assim, e revisar e tudo mais. Então, se chamou O Ciclo dos Rebeldes, Processos de Mercantilização do Rap no Rio de Janeiro, que vai pensar esse ciclo dos rebeldes enquanto uma categoria, né, das culturas de contestação do capitalismo, mas que passam por um processo de reificação, de apropriação capitalista e que sofre também um esvaziamento nesse processo. E bom, aí esse é o fim dessa história com relação à universidade e o rap, né? Mas espera só um instante, Arthur. Eu sei que você está contextualizando para a gente entender o caminho, a trajetória que te levou a pesquisar, né? A trazer elementos epistemológicos de análise da importância do rap e do rap na cena independente. É importante que a gente diga isso, né? Mas eu queria pegar uns ganchos na tua fala inicial, que eu acho que dá para a gente trabalhar em cima disso. Primeiro, você falou que você termina o ensino médio, né? E se lança ali mais no mundo da cultura, mais através da guitarra, como você falou, através do heavy metal primeiro, né? Mas você, nesse primeiro momento, a tua, assim, vamos dizer assim, porta de entrada para analisar esse mundo cultural que vai se abrir para você é como músico, que você também é, né? É. Você ainda consegue exercer a atividade de tocar e tal? Com certeza, sim. Eu sou músico. Eu só parei de tocar mesmo no meu início, na primeira metade da minha formação da graduação, porque realmente foi muito difícil se conciliar. Mas eu sempre toquei, sempre vou tocar, porque sem isso se torna até mais difícil você analisar a música, né? Quando você está na cena, você está ali participando daquele processo. Então, a música, para mim, é vida. Né? Eu te perguntei, porque mesmo no campo da mercantilização, os anos 90 são um divisor de água muito significativo no aspecto musical, porque é um momento que uma série de novos movimentos estão surgindo com muita força. Seja na cena rap de São Paulo, e o Racionais MCs tem um papel significativo desse processo, né? Você pega o Sabotagem, você pega até o Rap Hood, mas que já começam a flertar com essa possibilidade de gravar e fazer, né, vamos dizer, sucesso nacional, mas eu acho que o Racionais ele tem um elemento fundamental para isso. E é interessante que ao mesmo tempo que o Racionais está estourando no cenário nacional, a gente também tem aqui no Rio de Janeiro o Gabriel Pensador angariando um pouco desse movimento também por uma outra interpretação. Mas é interessante perceber que, em conjunto a isso, bandas como Chico Science e Nação Zumbi, Planet Hemp, Rapa, que estão flertando ou fazendo essa troca entre o rock, o hip hop, numa levada mais pop, e aí a gente pode trabalhar até o próprio conceito de mercantilização, que isso se representa nesse contexto, também estão ascendendo. Eu queria saber se isso para você foi uma influência, tá ali tocando e pensando e ouvindo o mundo em transformação num processo pós-redemocratização, final dos anos 90, início dos anos 2000, como é que foi isso para você? Não sei se eu entendi muito bem, mas você diz assim, a minha integração com a cultura. O teu diálogo, fundamental, nesse sentido. Assim, Primeiro que eu não comecei pensando e problematizando, comecei vivendo, né? Eu comecei a tocar mais ou menos em 1999 e só em 2008 eu fui escrever, assim. Então foi um longo período participando e interagindo e enfim, tentando organizar também alguma coisa, porque principalmente na cena do rap, essa organização era muito necessária do ponto de vista da produção, dos eventos públicos, da participação, né, semanal, que a gente estava lá ocupando os espaços, fomentando debates e tudo mais. Mas sem isso, então, eu não conseguiria, eu acho que uma profundidade que o trabalho acadêmico, não que ele não tenha seu valor também, mas o que o trabalho acadêmico descolado dessa vivência, vamos chamar assim, escapa. Eu observo, assim, por exemplo, tem vários autores que eu gosto muito, assim, que eu me referencio, mas às vezes eu leio eles falando sobre cinema, aí eu falo, tá faltando muita coisa aí. Assim, é natural que sempre falte, mas eu acho que tá faltando o essencial aí, que são as contradições internas.
é isso que eu acho que nenhum estudo trouxe ao campo do rap. Não que, nossa, ele inventou a roda. Não se trata disso, que não tem nenhuma inovação no que eu falei. Só tem uma análise pautada num método, numa teoria que ainda não tinha sido explorada. Ponto final. Isso, por si só, já carrega um peso pela falta de debate em profundidade que existe nas culturas de um modo geral. Ao mesmo tempo que a gente tem grandes expoentes, como Chico Sainz, Planet Hemp e tudo mais, a gente não tem grandes análises pensando esses processos dentro da dinâmica do capitalismo. Porque isso é algo que precisa ser pensado. Porque se a gente está sofrendo uma série de problemas, inclusive no campo cultural, isso deveria, pelo menos, colocar os artistas frente aos problemas que estão colocados. E deveriam, ainda mais, levá-los a um tipo de organização que possibilitasse algum tipo de confronto com essa ordem. Não estou falando nem de superação, porque superação já é um outro nível de organização. Mas eu penso assim, eu ter participado ativamente da cultura foi algo que tornou, eu acho, o que eu estou tentando trazer publicamente, já que isso foi gestado também no interior da universidade, de uma forma um pouco mais complexificada, sei lá, ou aprofundada dentro do capitalismo. É só isso que eu estou me propondo a pensar. Houve preconceito dentro da universidade por você querer retratar isso na tese ou não? Normal? Não, preconceito não, só há um vazio, né? A universidade, ela não necessariamente a universidade ela comunga do pensamento crítico. A gente também precisa dissociar um pouco isso assim. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, até estava falando com o Rafael, a gente vem da mesma universidade e eu tive uma experiência que foi com a Gama Filho. Então eu senti a diferença da universidade privada para a pública. Isso é notório, não existe. A gente, sobretudo a vida política da universidade pública. A universidade pública ela te forma para a vida pública, né? Enfim. Mas ela tem várias contradições também. E eu não digo que teve preconceito, eu digo que teve incompatibilidade teórica. Entendi. Porque os professores seguem uma linha que a gente chama, dentro do marxismo, de pós-moderna, pós-estruturalista, liberal, um termo assim, né, curto e grosso. O marxismo, do ponto de vista da teoria revolucionária do proletariado, é algo pouco presente. Não vou também falar que não existe. Eu tive aula com o Maurício Vieira Martins, o grande sociólogo, vários professores meus da história também, o próprio Ciro Flammarion, que com certeza te deu aula. Ele era um cara muito... O Badaró. O Badaró. Muito brava que... Sim. Mas isso se torna uma exceção Entendi. Dentro do corpo. Porque, se for pensar bem, a história na UF tem mais de 60 professores. Da última vez que eu vi as caixinhas lá, eram mais de 60. Então, pensa bem, ali os marxistas é a minoria. Virgínia Fontes, enfim. E tem um debate que é um debate muito restrito, né? Muito restrito, que eu digo, muito mais específico do campo da história, que envolve a história cultural, que entender a história através do debate cultural pressupõe escolhas teóricas, né? Então, você pode até pegar alguns autores, né, da história social inglesa da década de 70, como Thompson, né, Peter Burke, George Roudet, pegar uma galera que até estuda a partir de categorias marxistas, marxianas, mas que não são necessariamente, ou que não remontam mais um debate estruturalista, né? Então você tem uma diferenciação nas universidades e você tem uma galera que a gente chama aí, né, que estuda mais a história cultural, não necessariamente debatendo ou voltando à ideia do conceito de lutas de classe ou propondo entender isso a partir dessas macroestruturas, né? Então, assim, eu acho que estou tentando simplificar um pouco desse debate que a gente traz. Mas por que eu fiz essa pergunta? Eu acho que isso é fundamental na tua fala também. Essa universidade também sofreu um processo de reestruturação, né? É importante dizer que a universidade que eu acessei,
no final dos anos 90, início dos anos 2000, é uma universidade que ainda não estava impactada, por exemplo, pelo sistema de cotas como está hoje, né? É uma universidade que, vamos lembrar que o sistema de cota é de 2003, na UERJ, até ele se ampliar e ocupar outras universidades. Basta dizer que eu entrei na UFRJ no vestibular de 1999 e não tinha matéria de história da África ainda, né? Quando eu fui estudar, tinha eletiva. Então ainda era uma universidade que está, de certa forma, mudando e que tem cada vez mais investido, e eu acho isso significativo, por uma própria pressão popular, na ideia da extensão universitária, que é exatamente esse diálogo da universidade com a comunidade. Né? E isso talvez tenha aberto algumas portas significativas para mergulhar na cultura popular e trazê-la para dentro da faculdade, fazer essa troca. Eu estou te perguntando isso porque eu, quando comecei a estudar esse subúrbio nos anos 2000, eu tive dificuldade de encontrar um orientador para orientar esse tema. Por subúrbio, né? As pessoas... parecia que fugia um pouco do cânone dos grandes temas que a universidade se propunha a debater. Foi mais ou menos o que a Elaine perguntou para você nesse primeiro momento. Mais nessa década. Mas o que eu queria te perguntar ainda mais sobre o rap, né? Antes da gente entrar mais pro campo do audiovisual, até porque a tua produção dialoga, mas o que eu queria te perguntar, assim, ainda existe, por mais que seja muito documentado, você falou, pô, a gente tem bastante material. Semana passada a gente entrevistou aqui, né, a professora Rossi Alves, da UF, que tem o livro Rio de Rimas, que pesquisa. A gente já entrevistou a Adriana Facina, a gente já entrevistou muitos pesquisadores que estudam a história do rap, do hip hop, do funk, da influência da funk music. Mas é impressionante como ainda existem atos nessa história, né? A influência jamaicana, o hip hop, se tem um protagonismo francês ou norte-americano. Nós ainda temos algumas, ou eu que desconheço ainda na minha pouca referência bibliográfica sobre o tema, a gente ainda tem algumas questões contraditórias, né? Perguntando como é que o rap chegou primeiro, se ele chega realmente para São Paulo, ou se já existia uma influência da cultura reggae norte-americana, jamaicana, perdão, no Nordeste brasileiro, que depois vai se misturando com elementos do rap. Na tua pesquisa, você chegou a traçar algum processo histórico da expansão ou da chegada do rap aqui no Rio de Janeiro? Basicamente, eu parto do princípio, acho que é do senso comum dentro da pesquisa do rap, que é o surgimento na década de 70 na periferia norte-americana e a sua exportação. Essa parte realmente a minha pesquisa não centrou na gênese propriamente dito, até por conta de ter sido uma cultura exportada. Isso inevitavelmente passa por um processo de readaptação, de apropriação e tudo mais. Não que a gênese não seja importante, eu como historiador prezo sempre, mas eu parti de um princípio, eu acho que básico mesmo, de que surge naquele contexto por conta das contradições do capitalismo naquele momento, que atingia, sobretudo, parcelas específicas da população negra, jovem, né? Tem um recorte racial e territorial também, que propicia o surgimento das culturas de resistência do rap, mais propriamente dito, nesse momento. Então, eu parto do princípio que o rap surge a partir de uma contradição do capitalismo, né? Assim, e até mesmo nesse movimento de adaptação, ele vai sofrer as consequências do capitalismo, no caso periférico. No Brasil, que a gente trabalha com essa categoria de capitalismo independente, né? De Rui Mauro e esses autores da Escola da Dependência, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, etc., que, enfim, dentro desse processo, aí sim eu passo a estudar as consequências. Primeiro, como se deu, né? A partir de formações de ideologia, enfim, de uma série de questões que vão, na verdade, conectar a base, quer dizer, o que estava sendo produzido naquele momento com a indústria cultural. E, nesse sentido, a gente tem nomes mais representantes dessa relação com a indústria cultural. Então, a minha pesquisa vai mais ou menos nessa direção, assim, de pensar a mercantilização enquanto um problema e trazer à tona as várias questões em torno disso. Eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao freestyle, porque assim, eu sempre vejo essas rodas de slam, essas batalhas de rap, como um lado mais underground da coisa, na minha interpretação, né? Que é algo que você não consegue transpor, de certa forma, para um produto mais mercantilizado, que precisa, né? O slam, você tá falando? E aí eu queria saber para você, como é que você vê essa cena
crescer? Porque eu lembro originalmente que eu digo assim, a partir do momento da minha observação, sobretudo no início dos anos 2000, essas rodas de slam não eram tão intensas como a gente vê hoje. E nem tão espacializadas assim na cidade, em vários lugares, né? Como é que se deu esse processo e se esse processo está relacionado à expansão dessa cultura independente? Eu assim, observei mais o improviso, né? Quer dizer, as rodas de rima. A Elaine falou do livro da Rossi. O livro da Rossi é importante por quê? Porque ela faz um mapeamento da dimensão da ocupação do espaço público por jovens em todos os lugares do Rio de Janeiro. Legal. Então, assim, se eu não me engano, vocês podem ver no livro dela para ter mais certeza, mas são mais de 200 rodas. Se eu não me engano, são 230 e poucas rodas. Isso, claro, no período que ela estava produzindo a pesquisa. Tudo bem. Esse período, eu acho que é o período mais intenso, assim, de expansão, inclusive política, das questões em torno da juventude negra e tudo mais, porque, por exemplo, qualquer ocupação do espaço público, dentro da concepção de cidade capitalista, é vista como um problema. Ainda mais por jovens negros e que, enfim... E aí, qual o problema central? A polícia, a guarda municipal. Por exemplo, eu filmei a primeira roda aqui do Catete. Aqui não, né? Lá do Catete. A KGL, na época chamava KGL. A primeira coisa que aconteceu foi a polícia chegar e reprimir, assim, gratuitamente. É só pelo fato de você ocupar o espaço público. Então, a persistência dos organizadores, e nisso a gente tem que valorar esses núcleos que se formaram a partir do CCRP, que depois o CCRP teve também seus problemas, se diluiu, mas foi a partir do CCRP, que é importante também colocar, que inclusive a pesquisa da Rossi fala sobre isso, que é eles, a partir de uma organização centralizada, mas com um intuito primordial de espalhar essa concepção de ocupação nas suas várias territorialidades, isso veio de onde? Do SIC, que a gente fazia muito as rodas, mas dentro da fundição. Só que a fundição pegou fogo. E com o incêndio da fundição, que foi o que o Gerard, inclusive, Gerard Miranda, inclusive coloca como algo que a gente teria que investigar mais, né? Porque foi algo que aconteceu dentro de um momento assim, muito importante para os jovens que estavam ocupando a fundição. Com essa crise, a galera se reúne na rua e vai espalhar essa concepção de ocupação na cidade inteira. Beleza. Só que aí... Isso também cai num problema da despolitização dessas ocupações, de um vício de batalha que não emancipa o cara, ao invés, né, dele cair numa espécie de disputa liberal de egos e de afirmações, muitas vezes dentro de preconceitos, né, vários preconceitos. E, inclusive, isso foi uma questão que eu coloquei para alguns dos organizadores. Mas por que as batalhas não podem sair desse formato de disputa e ir para um outro... Não, porque isso agrega menos. Então tem uma questão em torno do espetáculo também, que é um conceito que eu trabalho do Guy Debord, né, que é a questão das relações capitalistas reproduzidas a partir de imagem. Né, isso que eu ia te falar, a influência capitalista, né? É uma apropriação. Então, ao mesmo tempo, as rodas se esvaziam nesse sentido, né? E aí eu me perdi no que eu estava falando. Você perguntou sobre o que mesmo? Sobre o freestyle. Sim. Isso. Então dentro desse processo, que é de ascensão, né, e de declínio, eu acho que o fato da cultura ter girado em torno do mercado também coloca as rodas dentro desse problema de esvaziamento. E aí há um declínio também, principalmente depois da pandemia, né? Enfim. Eu ia também te perguntar, é interessante porque é até difícil desassociar de onde sai o músico, né? Onde sai o guitarrista, onde sai o produtor musical e onde começa o documentarista, né? O pesquisador. É difícil entender essa fronteira tênue na tua formação. Mas eu queria saber sobre a tua primeira experiência de audiovisual. Quando é que você chegou e falou assim, cara, eu preciso documentar isso? Eu preciso transformar isso numa espécie de inventário daquilo que eu estou pensando nesse momento. E o que depois te reporta a olhar aquele material e falar assim, faltou coisa. Eu tenho que voltar e documentar novamente isso. Em que momento esse insight surge para você
né? E que tipo de recurso disponível você tinha naquele momento para fazer isso? Porque a gente sabe que o cinema de guerrilha é uma câmera na mão e acabou, Tem uma né? ideia na cabeça. Como é que foi isso para você? Como é que surgiu isso aí? Porque hoje a gente sabe que você tem uma carreira no audiovisual muito significativa, né? Mais de 30 filmes, ele falou agora, gente. É. Você, quando entrou na faculdade de História, você já tinha feito algum documentário antes? Já Tá, tinha ok. feito um filme em 2006 que se chama As Palavras de um Faminto, que é um Ok, curta que eu fiz com o entendi. Wallace. É, legal, cara. Agora, a sua pergunta foi ótima. Vai. Como é que era a pergunta? Não, eu queria saber como é que surgiu essa Surgiu, necessidade sim. de documentar isso e de... Cara, é que surgiu surgiu? no momento que eu tive acesso a uma câmera. Por isso que você colocou o acesso aos meios é fundamental, porque é isso que estimula o cara a produzir. Inclusive, uma das questões fundamentais dessa revolução tecnológica é a apropriação da população pela ferramenta do audiovisual, né? Eu tive acesso a uma câmerazinha pequena, não existia smartphone, eu não sei exatamente qual ano que é o smartphone, mas acho que é 2007. Eu tive acesso a uma câmera, acho que foi em 2005. Câmera digital? Era uma câmerazinha bem pequena, assim, simples, mas filmava e captava Lembra a o marca? áudio. Não me lembro, mas eu me lembro que a minha primeira câmera de filmar mesmo foi uma Canon MV860, cara, que era uma de fitinha. E eu ia comprar as fitas na Uruguaiana, sacou? Porque, enfim, ela funcionava com fita e você tinha que sempre estar comprando esses equipamentos, né? Você podia usar no máximo 2 vezes as fitas. Caraca, só 2 vezes? Só 2 vezes, porque depois começava a dar... Perder a qualidade. Perdi a qualidade, entendeu? Mas essa primeira que eu tive não tinha fita, era só de cartãozinho mesmo. E a partir dali, eu comecei a filmar, assim, compulsivamente. Como eu já estava inserido na cultura hip-hop, eu comecei a fazer os clipes de rap. Então, eu fiz muito clipe de vários grupos de rap. Mas você que produzia, dirigia, fazia tudo? Sim, Roteirizava tudo? Geralmente sim. Filmava, Caraca. editava. Então foi a formação na prática Foi na ali. prática. E nesse momento eu tava filmando os improvisos Tá. na Lapa. Então tava filmando as rodas, a Batalha do Real, a Liga dos MCs. Aí eu fui pra BH, filmei o duelo de MCs. Fui pra São Paulo, filmei. Tudo independente? Tudo independente. Eu ia com os meus amigos, por exemplo. A galera do Comando Selva, às vezes. Eu fui pra BH com o Dropei com o MV Ramp. Filmar a cena de BH. Então, partiu daí, da música. Mas só que com a politização, e aí eu acho que tem um capítulo que eu não falei ainda, que é com relação à universidade, que é o movimento estudantil. Então, como eu entrei para a UF em 2009, eu já estava, assim, sagaz na produção audiovisual. Então, aquele momento era um momento político de efervescência na Universidade Federal Fluminense, que era um período de ato que teve grandes greves. Se eu não me engano, em 2005, 4, 5, 6, foi ano de greves nas universidades. Teve um hiato que já estava para estourar em novas greves. Que isso, inclusive, precede o quê? A jornada de junho. Esse acúmulo de tensão no Rio de Janeiro e em Niterói, mais propriamente dito. Então, esse momento da vida política da UF me colocou frente à necessidade de filmar ainda mais, e de sistematizar, e de guardar, e de escrever. Você já tinha, então, essa preocupação, mesmo sem se formar enquanto historiador, você já tinha Já. essa preocupação histórica do Sim, registro do registro. dessa fonte, que isso seria algo importante naquele contexto. Importantíssimo, guardar a memória. Olha isso. Guardar a memória das lutas políticas, guardar a memória dos agentes políticos. Eu fiz centenas de entrevistas, muitas. Nesses 30 filmes que eu fiz, assim, cada filme... Por exemplo, o Poetas de Rua, entrevistei mais ou menos umas 50 pessoas. Caraca. O Som do Tempo tem 67 entrevistas. Mas como é que você fazia o levantamento de quem você queria entrevistar? E como é que surgiu isso para você? Você faz um levantamento amplo, que nem como eu estou fazendo com a minha tese. O que eu fiz? Fiz um levantamento de 100 pessoas, dessas 100, eu não vou dar conta de filmar 100 pessoas. Aí dessas 100, você reduz 50. Aí 50 você consegue. Então eu pensei, mas do Som do Tempo, eu pensei, vou fazer umas 50, mas em quantos anos? Em 5 anos. Porque com o dinheiro que eu tenho, eu só consigo fazer num ritmo de produção E lento. ser com recurso próprio, você Com não recurso conseguiu próprio. nada? Não. Edital, patrocínio... Não, teve uma proposta
do Canal Brasil, se eu não me engano, mas eles exigiam muita mudança no filme. Ah, tá. E eu recusei, porque eu achei... Acabava te limitando, né? Te achei- cerceando. Não tinha em o teu algum- olhar, né? O que... Eles queriam impor que tivesse determinadas pessoas. Eu falei, pô, não. Aí, enfim, eu perdi um dinheiro, mas o filme tá aí até hoje do jeito que eu fiz, né? Foi ruim por um lado financeiro, mas foi bom por um lado da memória, da crítica, porque a gente sabe que essa relação com televisão, com indústria cultural, isso requer negociação. Por isso que a questão da mercantilização é o conteúdo dessa negociação, a intensidade dessa negociação, né? O que se entrega e o que se tem, né? Então, eu acho que a minha relação com o audiovisual tem um antes e depois da universidade. Então, a universidade tem um movimento estudantil. E aí tem a Jornada de Junho. Quer dizer, antes da Jornada de Junho tem o quê? Tem a Ocupa Rio, que foi a ocupação que teve na Cinelândia em 2011, que é resultado da crise estrutural de 2008, que teve nos Estados Unidos várias ocupações, né? Não me lembro aonde exatamente. Você fez o documentário, né? Ali eu já estava filmando Já intensamente. Tudo próprio também. Tudo próprio, com a Caramba. câmerazinha. Uhum. Ali eu já tinha uma outra câmera de fita, só que era melhor. Filmava em HD, mas era fita, eu tinha que ir na Uruguaiana. E quando chegou 2011, eu tive acesso a uma DSLR, que mudou tudo. A linguagem, o ritmo de produção. Você não precisa comprar fita. Você já captura por um cabo. Isso parece uma coisa meio patética, tá falando, mas não é. Porque dentro do processo histórico, a tecnologia influencia diretamente no modo de produção daquilo que você está fazendo, seja arte ou um televisor. Isso requer tecnologia agregada, né? Enfim. E aí tudo mudou, porque a Jornada de Junho veio e eu estava com uma 5D, cara. Sacou? Então, isso deu, inclusive, um tom mais cinematográfico, enfim. Mas eu estava ali no front, né? No limite da repressão e dos black blocs, tentando fazer uma análise total do que estava acontecendo naquele contexto político. E isso nos obrigou a ter uma disciplina na produção. Quer dizer, a gente ia para a manifestação, filmava, já voltava para casa, editava e já jogava na internet. Caralho. Então, era imediatamente esse processo. Não dormia num prazo assim de poucas horas, mas um dia e pouco, porque você precisava manter a informação para as pessoas irem para a manifestação, porque o audiovisual estimula as pessoas. E a direita não tinha se apropriado do audiovisual naquele momento. Não a esse nível. Tinha direita... O capital comunicacional hegemônico estava lá, a Globo e tudo mais. Mas a mídia independente cumpria um papel muito maior. Tanto é que surge Tinha uma contranarrativa mais fundamental. capilarizada nos movimentos sociais. Tinha o Mídia Ninja, né? Tinha o que Mídia eles Ninja, que faziam. surgiu nesse momento. Eu lembro. E um sem número de mídia ativistas. E vocês botavam nas plataformas, no YouTube? YouTube, fundamentalmente O YouTube YouTube. era o principal, entendi. Tá com frio, né? Não, Tá. Em Tem 2006 eu fiz meu canal no YouTube. Legal. O YouTube é de 2006. Isso é isso que eu ia falar. Acabou de ser criado, você já fez o canal. Já fiz o canal. Já entendia que era um caminho, os streams. Sim, porque tinha o Videolog. E antes do Videolog tinha o MySpace. E antes do MySpace tinha o SoulSeek. E antes do SoulSeek tinha o Kazaa. Então é um processo de distribuição da produção cultural na internet. Caramba. E quanto mais isso avança, mais você se integra também nesse universo, né? E aí eu acho que, resumindo a questão que você colocou, eu acho que é isso, é essa necessidade de não só preservar a memória, mas de denunciar também o absurdo. Porque o audiovisual é essa ferramenta que confronta a mentira que é produzida pelos meios hegemônicos. Eu acho interessante, aí eu vou também usar o contexto de mercantilização para a gente debater isso,
Até antes de começar, a gente estava conversando sobre isso, porque a própria história do audiovisual brasileiro, e aí eu estou pegando o gancho pelo cinema, de modo geral, né, ele começa com financiamento público estadual, né, com a Embrafilmes, que produziu, que possibilitou a formação de uma geração muito significativa, né, do cinema novo, inclusive, Glauber Rocha e tudo mais. Mas na década de 90, a gente estava falando isso, você estava até me explicando que foi no contexto do governo Collor, quando a gente tem o fechamento né, dessa empresa pública de produção, a gente vive também um período de hiato, também um período de gap de produções. E eu costumo dizer que a volta do crescimento do cinema nacional se dá junto com pautas sociais importantes. Você vê, Central do Brasil, Cidade de Deus e até agora o Oscar, né? Ainda Estou Aqui, são todos temas que, de certa forma, e eu estou falando do cinema de macro investimento, vamos dizer assim, né? Com uma grande pauta de temáticas políticas. E aí eu queria saber até que ponto você acha que, né, essa cena do audiovisual de rua, né, que estava ali filmando, que estava ali fazendo com que esse movimento se estabelecesse, dialoga com essa retomada do cinema, né, da própria restabelecimento da Ancine e tudo mais. Se existe um diálogo ou não na tua interpretação? Não necessariamente, porque, inclusive, esses são os segmentos que estão fora dessas relações, muitas vezes, né? Assim, eu acho que esse momento, ele, inclusive, fomentou novos olhares. Eu acho que a própria conjuntura política obriga o cara a filmar e a denunciar e a estar ali e tudo mais. Claro que tem uma parcela significativa que opta por esse caminho. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu entrevistei 47 pessoas. Eu acho que não tem ninguém ali que abre mão da disputa por editais. Não estou me lembrando aqui. Pelo menos a grande maioria está inserida nessa disputa. Isso não quer dizer que eles não tenham uma visão crítica e tudo mais. Uma autonomia. Quer dizer que eles estão, de alguma forma, integrados a essa relação com o capital público. Né? Que, enfim. Mas eu acho que esses setores, eles nascem e, a partir disso, eles começam a pensar formas de autonomização. E eu acho que isso está mais ligado, talvez, à internet. Porque, por exemplo, o Mídia Ninja, eu não sei, nunca pesquisei Mídia Ninja, mas eu acho que a internet é fundamental para esses canais. E, a partir daí, também, você tem uma multiplicação das mídias de esquerda, consideradas de esquerda. Tanto de youtubers quanto de canais grandes. Lembrei que da TV 247... Opera Mundi. Que é grande, né? A própria TV Boitempo. Boitempo, exato. Tem vários, enfim, tem muitos canais de esquerda importantes. Por exemplo, da TV Boitempo, para a nossa formação marxista, né? Tem o canal Marx, da Ana Paula Salviati, tem o Filosofia Vermelha, tem o Glaucio Gonzalez, tem o meu camarada Felipe Gasper, de São Paulo. Enfim, tem várias pessoas. Eu acho que dessa galera da mídia independente, principalmente desse momento de 2011, 12, 13 para cá, eu acho que estão ligados mais à internet. Sim. Pelo menos é o que eu vejo, assim. É o que tu consegue Mas perceber. eles não chegam a ser absorvidos pela produção, né, de longas, você acha que não chega a ter esse diálogo, não? Como? Dessa mão de obra ser absorvida para a produção de um ou outro projeto de audiovisual assim maior? Essa galera independente? Não, eu vejo que essa mão de obra, ela circula nesse mercado. Pelo menos é isso que eu estou vendo na minha pesquisa. Assim, o cara que trabalha para uma grande série, às vezes no Netflix, ele está canalizando aquilo para um festival popular, para uma compra de equipamento, para um tipo de produção que não é enviesada necessariamente para o mercado, assim. Então, essa força de trabalho, inclusive, por exemplo, uma pessoa que faz som direto, é difícil conhecer, né? Uma pessoa específica. Então, dentro dessa cena independente, essa força de trabalho também vai se formando e se integrando tanto ao grande mercado quanto às suas formas de coletivização. Né? Isso é muito comum, assim, esse atravessamento, né, dessas figuras. Agora, aos que, nesse processo, passam a ocupar, vamos dizer assim, mais
esse cenário do mercado industrial, né? E se descolam, vamos colocar assim, dessa outra cena, e há os que fazem essa relação dialética, assim. Por exemplo, é isso que mais ou menos eu tento fazer na minha vida, assim, é usar o mercado como uma forma de eu conseguir recursos para produzir o que eu quero produzir, porque, afinal de contas, é o que mais me estimula, assim, no ponto de vista, né, da produção audiovisual. Eu queria fazer uma pergunta com relação a quantificar essa produção e os recursos demandados para ela. Você tem uma produtora, né? E ao longo dessa jornada que você trabalha com a tua produtora, quantos porcentos, vamos determinar assim, de produções você conseguiu algum tipo de fomento, de financiamento por editais ou outros meios para a produção? Que foi o Funk Acari, que inclusive a Adriana Facina, ela era a orientadora do projeto, né? E a gente fez esse filme. E também foi com um valor assim, muito pequeno, foi R$20 mil na época. Era muito pouco, né, para um filme. E eram 4 bolsistas, no caso. Esse foi o único filme, mas teve um filme que eu e o André, no caso, a gente ganhou R$100 mil para fazer um filme sobre a guerrilha do Araguaia. Mas foi uma pessoa que deu, assim, foi o Danilo Carneiro. Entendi. Ele deu para... Teve um investidor. Teve uma pessoa de fora, a gente já tinha feito um filme, mas assim, fora esses 2 episódios, não, eu sempre trabalhei no mercado de uma forma geral e fiz o audiovisual com essa pouca verba. Também é um equipamento muito básico, é basicamente uma câmera, um gravador de som, um tripé e um computador, basicamente. Você mesmo que edita? Eu mesmo que edito, Você que vai lá faço o som direto. Na minha pesquisa, eu que fiz toda a parte técnica, de direção, e muitas pesquisas eu fiz com 3 câmeras. A gente botava uma, separava, né, entrevista com um período para montar os equipamentos, depois para conversar com a pessoa, conduzir a entrevista, depois fechar os equipamentos, não sei o quê. Tinha todo um modo de produção, né, independente, mas eu que fiz tudo. E na minha pesquisa foram 47 entrevistas. Então, e dos seus filmes, a maioria são longas, curtas? Varia. O primeiro filme que eu fiz foi um curta, aí depois o segundo foi um longa, que foi o Poetas de Rua. Teve um filme que, inclusive, o Tom me ajudou, que foi em 2011, que foi um curta, que foi Os Presos de Março, que é um filme sobre a prisão dos manifestantes. Quando o Obama veio ao Brasil em 2011, teve umas prisões, né? Então, aí eu fiz um filme sobre essas pessoas que foram presas. O Som do Tempo é um longa. A maioria eu acho que é longa. Utopicidade é um longa. O Prévia do Amanhã é um média. Da minha tese, todos são longas. São 5 filmes. O Araguaia é um longa. O Povo que Falta é um longa. Acho que a maioria é longa. Se eu for contar assim, Eu vi alguns, ele tem um toque de história mesmo. Eu não sabia que tu tinha feito história. E foi muito bem contado também. E quando você faz ele, como é que... E a divulgação, como é que é? Então, essa questão central do cinema, né? A distribuição... A minha pesquisa começa em 1939, que é quando surge a categoria independente, vamos colocar assim. Tá. Que enfim, uma galera que precede o cinema novo. Que, inclusive, é uma galera que o Glauber, assim, valorava muito, falava muito dessa escola, né? Me perdi, desculpa. A divulgação. A divulgação. Essa questão da distribuição, então, atravessou todo o processo histórico do cinema nacional. Inclusive, com o fim da Embrafilme, foi esse gap aí, esse hiato, foi em torno da distribuição. Porque produzir, bem ou mal, você faz, né? Você consegue ali produzir alguma coisa e montar e tudo mais. Mas a distribuição sempre foi um problema. Vai passar onde? Esse já é um compromisso, né? Como eu optei por não entrar nessa disputa com editais e com esse tipo de fomento que te prende muito burocraticamente, uma outra linha. Eu pensei assim, como resolver esse problema? Então, eu fui basicamente para a internet. Então, como eu falei assim, do casar, não sei o que, eu fiz esse retrospecto, eu acho que toda essa minha experiência com a internet me liga a uma necessidade de distribuir em alguma medida a minha obra. Assim, claro que tem um limite, né? Sempre vai ter, ainda mais
com produções independentes, mas eu acho que ao longo desse tempo eu consegui de alguma forma imprimir ali uma leitura sobre cinema, sobre música, sei lá, sobre literatura crítica, cultural, de alguma forma. Mas a minha opção foi a internet. Assim, resumindo, eu sou uma pessoa que eu não tenho capacidade para me dividir em tantas frentes, já que a gente trabalha com poucas pessoas, né? Hoje, na produtora, sou eu, o Hugo e o Lucas, basicamente. Então, assim, não tem muito tempo para fazer essas disputas, né? Então, e fundamentalmente o YouTube, assim, desde 2006 para cá, eu acho. Fundamental, porque eu até tentei usar essas outras TikTok e tal, mas, cara, eu não consegui, assim, eu fiquei mais no YouTube mesmo. É que eu acho que a galera do YouTube gosta de vídeo longo. Exatamente. O pessoal do TikTok é aquela coisa. Mas eu vou te perguntar com relação a essa contradição, né? Porque você está fazendo um cinema de guerrilha, você está fazendo um cinema, né, contra-hegemônico, de narrativas contra-hegemônicas, tentando procurar não só no objeto, mas também... E tem o teu olhar de historiador, mas também tem o olhar de educador, que está ali tentando trazer alguma mensagem. Só que, em última instância, a gente sabe que, por mais que a gente se proponha a ser alternativa, a gente está preso a uma plataforma capitalista, né? com interesses capitalistas que querem jogar uma propaganda. Né? A gente fez uma entrevista aqui com o Eduardo Marinho, no meio vem uma propaganda de banco, financiamento de crédito. Aí tu fica assim, cara, é muito doido. Até que ponto a gente consegue, nessa sociedade capitalista, de fato, autonomia para produzir consciência crítica, para tentar estimular, né, algum discurso contra-hegemônico. Para você ver alguma dificuldade nisso? Toda. Como é que você opera? Toda, mas... Assim, Mas você quer seguir o fato de eu defender, por exemplo, a internet, né, como um dos meios de distribuição das artes, do cinema, não quer dizer que seja ela que vai contribuir decisivamente para a emancipação no sentido geral dos trabalhadores. Eu penso que essa emancipação vem da vida pública, da ocupação dos espaços. Por isso que eu sempre defendo que a melhor opção, até mesmo do ponto de vista da produção, das trocas e tudo mais, é a ocupação do espaço público, né? E a formação de novas frentes de mídia a partir desses novos consensos. Que não necessariamente... Claro que a internet ela vai conectar pessoas que estão fora do limite territorial, tudo bem. Mas, dado essa contradição das grandes... estruturas capitalistas da comunicação, a gente sabe que em algum momento a gente vai ser excluído desse jogo. Então, cabe a nós, já sabendo, se antecipar a esse problema, já, de alguma forma, propiciando que novas estruturas de comunicação surjam. E, para isso, é preciso uma participação popular, ponto final, não é canal de YouTube. A gente está falando de canal de YouTube, de SoulSeek, a história da internet, mas dentro de uma relação liberal. A gente tem que partir agora para uma perspectiva assim, tudo bem, a gente quer uma cultura combativa, a gente sabe que ela vai se insurgir contra o modelo que está colocado, né? Então, isso vai demandar de nós também a construção de novas formas de comunicação, de organização, de educação, né? Tem o problema da universidade também, então tem que pensar isso dentro de uma relação de transformação total das relações sociais. Isso, eu sei que é difícil. É entender o momento histórico. E Sobretudo. você saber isso, você saber usar ele da melhor forma para atingir o objetivo. É isso. Mas eu sempre sou otimista, eu tendo a ser otimista. Eu sempre brinco que, como educador, se a gente não for otimista, a gente não sai para tentar fazer mais nada. A gente precisa ter uma utopia de transformação da nossa realidade, né? Óbvio que calcado numa base material, do plano real que a gente está vivendo, das contradições que a gente está vivendo. Mas eu estou falando isso para dizer que eu vejo uma cena muito produtiva, sobretudo nos subúrbios, de cineclubes. Né? Eu acho que a gente tem tido isso. A gente entrevistou recentemente o Luiz Cláudio, do Cineclube Subúrbio em Transe, que é um educador audiovisual, que é um geógrafo e que é um dos organizadores do Núcleo de Arte Grécia, da Escola Grécia, ali na Vila da Penha, onde os próprios alunos filmam, propõem as pautas. E eu vejo essa circulação. Ele faz exibições no Casarte, na Casa do Artista Independente de Cordovil, na Lana Cultural de Vista Alegre. Né? Recentemente, o Vitor, amigo também, Vitor Hugo, fez um projeto que foi contemplado até pelo edital de fomento de cultura do município, que era o cinema suburbano. Também. Ponto
Cine. Ponto Conhece Cine, a galera? conheço. O Léo Barros. Ele teve aqui. O Adailton Medeiros esteve aqui, né? O Léo Barros, que acabou de gravar o Feijão, Arroz e Cinema. Né? Então, o Nelson, né? Um filme sobre o Nelson. Uma releitura do cinema suburbano, sim. Então, eu acho que tem acontecido, acabou de acontecer no Leão Etíope do Meyer também, uma mostra de documental, de filmes do Arquivo Nacional. O Mate Quangu. O Mate Quangu, né, da Zona Oeste. Então, a gente tem uma série de movimentos que estão propondo uma resposta para essa dificuldade da distribuição, né? E sempre promovendo debates, debates, exibição com diretores, com atores. Eu acho que esse é um caminho muito interessante. Mas eu acho que ainda faltam mais espaços públicos de exibição. E eu lembro que quando as naves do conhecimento foram pensadas, elas tinham aquela estrutura, né, que era pensada externamente para exibir filmes e que hoje não tem rolado. Mas eu sempre viajo muito na ideia de exibição na rua mesmo, em prédios públicos, em fachadas, e temas, e também que estimulem as pessoas a produzirem para ali mostras de cinema, mas eu acho que seria muito legal pensar em mostra de cinema assim, olha, daqui a 6 meses a gente vai produzir o que vocês estiverem pesquisando sobre essa região. Vamos produzir sobre a história do Meyer, sobre a história, sei lá, né, a tua história do lugar. Eu estou trocando essa ideia com vocês, porque provavelmente vocês que já estão há muitas décadas militando no campo do audiovisual, devem ter estratégias, né, de frestas, de brechas aí, né, dessa tentativa de história ao contrapelo aí do Walter Benjamin para tentar acessar ou levar esse cinema para a população. Ainda mais numa época que a gente está capturado por um mecanismo capitalista, né, e por plataformas que te induzem a ver mídias por menos tempo, cada vez menos críticas. Como é que você... Fragmentadas. Como é que você tem pensado, ou se você tem visto um debate, ou se você tem um olhar otimista atualmente de como essas produções estão chegando na sociedade civil? Elas, principalmente pelos cineclubes, pelo menos do que eu pesquisei, principalmente cineclubes e festivais. Eu acho que o produtor independente, ele está canalizando a sua distribuição, a sua exibição, a sua proliferação, né, do seu conteúdo fílmico para festivais, porque existe uma miríade, né, uma constelação de festivais muito grandes. Com premiações, inclusive? Com premiações, poucas vezes, eu acho, porque é difícil. Inclusive, esses são mais disputados, né? Tem todo um... Caramba, só uma parte. A gente está gravando agora, nesse momento, em pleno Festival de Gramado, né? Você falou, eu acabei de lembrar. Está acontecendo agora, que é um dos festivais mais importantes da... Isso é importante, porque projeta o filme independente para públicos inimagináveis, assim. Você teve a oportunidade de ver filmes seus em exibições públicas, cara, assim, ver o resultado disso? Vez, cara, mas eu fiquei um pouco decepcionado. É por isso Sério? que eu abandonei. Por quê, Acho cara? que eu não preciso falar o nome do festival, porque é um festival super legal, sacou? Porque deu muito pouca gente, assim. Eu fui para São Paulo, e aí antes passou os Smurfs, aí tava lotado. Aí quando foi passar o meu, cara, tinha, tipo, sei lá, 3 pessoas no cinema gigantesco. Aquilo me causou um certo mal-estar, assim. Mas você acha que por erro da produção, da organização do evento? Não, por erro não. Eu acho que pelo interesse, que se o público estava lá para ver um outro filme, por que não ele poderia... Eu acho que isso é um problema mais complexo. Eu não vou culpar a direção do festival, porque eles não têm controle sobre... Né, mas sobre você tem tudo. que ter uma política de pensar em formação de plateia para o audiovisual também. Sim, certamente. Inclusive em outras experiências também que teve de exibição nesse mesmo festival, teve pouca gente. Mas não só por isso também, pela dificuldade de ter esse ritmo, de estar sempre... Porque um festival só não vai resolver o seu problema. Você tem que entrar num circuito. Então, isso demanda do produtor uma organização que, por exemplo, eu não tenho. Eu não tenho várias pessoas que vão poder escrever projeto, não sei o que. Está nessas várias frentes que também inclui televisão, streamings. Então, existe uma equipe, né? Uma equipe, exatamente, que vai te proporcionar... Porque não é só fazer o filme, ou só gravar o podcast, ou só fazer... tem uma relação com... Porque senão não faz sentido. A gente está produzindo comunicação crítica, ela tem que atingir as pessoas de alguma forma. Tem que forçar essa entrada, porque essa entrada ela não está construída. Ela só vai ser construída com esse movimento, né? De pensar um outro tipo de
sociedade, de uma forma geral, né? Então, mas os cineclubes, eu acho que tem um papel fundamental. Mas tem um debate também em cima dos limites, né? Do cineclube, do cineclubismo, e desse afunilamento da distribuição via festivais, que quase sempre também estão distribuindo esses filmes não para exatamente o público que tem que ver, né? Por exemplo, você falou a coisa de exibir na rua. Esse filme que eu fiz, o Funk Acari, a gente foi lá em Acari, pegou no meio da rua, e, no muro, e foi isso. As pessoas vendo o filme, ótimo. Eu acho que é assim mesmo, né? O filme foi feito ali, né? E se falta a estrutura... Curtiram, legal. E eu não entendo por que muitos desses editais exigem a exclusividade de exibição daquele filme, né? Senão, eu acho que é tão interessante, na minha cabeça, senso comum, óbvio. Quanto mais pessoas já viram, já debateram, já comunicaram aquele filme, né? Talvez isso impacte ainda mais na hora Exatamente. Mas o cara faz a questão, não, você só pode, tem que ser um filme inédito, tem que ser... Eu não entendo uma série muito. de restrições que vão transformar o filme num produto. Aquilo tem um capital agregado ali que o festival se interessa por aquilo e vai se aproveitar daquilo de uma forma geral, porque tem uma relação de troca ali e tal. Quando, na verdade, eu penso, né, que esses recursos, principalmente os recursos financeiros, ele não deveria ter esses critérios, né? As pessoas deveriam simplesmente acessar escolas de livre formação de arte, ter acesso ao equipamento, ter acesso a uma câmera. São questões básicas. A gente acha que com a revolução tecnológica, isso é uma questão que eu estou discutindo também. É incontestável que houve uma revolução tecnológica do século XX para o século XXI. Mas isso não quer dizer que a população... A acessibilidade foi ampla, Assim, isso é parte de um processo muito contraditório. E isso ficou óbvio para mim durante a pandemia. Eu dava aula, eu sou professor da Rede Estadual de Educação, dava aula na Maré. A gente está falando de uma das comunidades maiores da cidade do Rio de Janeiro, onde as pessoas não tinham acesso à internet durante a pandemia. Né? Foi feito um levantamento para mostrar que menos de 10% da população da Maré tinha acesso a uma banda larga de confiança. E aí eu estou falando de um elemento dessa revolução tecnológica fundamental para democratização de informação, para distribuição, para produção, que os caras não têm acesso. Na realidade, eles entendeu? não tinham Então, acesso. Isso se chama contradição de classe dentro de um sistema capitalista que segrega as pessoas a ter acesso tanto à comunicação quanto a outros direitos básicos, né? A gente está falando de um apartheid não formalizado, né? Porque até eu acho que essa questão é bastante problemática. A gente achar que a cidade capitalista ela não tem essas separações rígidas, né? Quando, na verdade, ela é formatada assim. E essa questão do apartheid, eu acho que ele é, sem sombra de dúvida, um apartheid informacional também. Porque não só se restringe que tipo de informação você pode ter acesso, porque o Gatonete está lá disponível, né? Como também, né, você tem uma censura por alguns instrumentos, né, formais ou institucionais, né, estaduais ou contra, né, ou fora do Estado, que proíbem a circulação desse ou daquele veículo ali. Estou falando basicamente de pensar em territórios onde igrejas neopentecostais dizem, isso aqui você pode assistir, isso aqui você não pode assistir. Né? Então, eu estou falando que também existe essa dificuldade. E eu queria aproveitar e te perguntar, com relação à tua produtora, como é que a gente pode ter acesso ao material que você produz? Eu queria a gente poder YouTube, divulgar aqui para o nosso público. Cara, sua produção é muito vasta. Até pensei em comentar minimamente sobre cada um dos filmes, mas é muita coisa. Eu vou até pedir para você indicar assim, olha, quem quer conhecer minha produção, acho legal começar por esse ou esse curta, como se fosse assim um passo a passo metodológico do entendimento da tua produção. Mas eu queria que você pudesse disponibilizar aqui para quem está assistindo, qual é o melhor, né, meio, link para acessar teus materiais, o que você produz. Então, eu estou num processo assim, de reorganizar minha obra na internet justamente por essa dificuldade, né? Assim, e o canal da 202 agora só tem os meus filmes. Então, entre no canal... É o mais fácil, canal 202. 202 Filmes... Tem lá minha filmografia inteira. YouTube. Então, ó, você que está assistindo, canal 202 Filmes no YouTube, para ver lá a produção, né, do Arthur Moura. Não deixe de entrar lá, se inscrever, né, mandar para geral. E aí, já te cortei, desculpa, irmão, você estava falando? Então, nessa reorganização, porque o meu canal do YouTube, ele tinha toda a minha produção. Então, virou uma bagunça, assim. E a gente sabe que o YouTube, por ter
relação com o mercado, capital, etc., ele trabalha por nichos, né? Então eu tirei, por exemplo, minhas músicas, tirei tudo, eu tô readaptando para outros canais. Tá. Então lá eu deixei minha filmografia, aí eu fiz um canal. Mas tem pessoal. toda a tua filmografia? Tem. Caraca, tem. que maneiro, velho. São quase 30 filmes. Tem Eu lá. assisti bacana. ali nele. Tem, inclusive, eu acho que já tem os meus filmes da minha tese, já estão tudo lá. Mas tem desde o primeiro até o mais recente. E tem o meu canal pessoal que eu estou colocando o debate da minha dissertação de mestrado. Então, eu estou começando a trabalhar com os meus trabalhos acadêmicos no canal do YouTube pessoal. Que é? Que é Arthur Moura, meu nome. Arthur Moura, Só. galera. Mas com TH. H, explica pra galera. Com TH, Arthur Moura. Direto, sem Direto. underline, sem nada. Sim. Tá. E lá tem, vamos dizer assim, o conteúdo do meu TCC e da minha dissertação, e daqui a algum momento eu vou colocar o debate da minha tese. Ótima pergunta. Legal. Você tem um livro que está esgotado. Mas só teve 100 E cópias. como é que a gente pode fazer para acessar esse material? Existe possibilidade do cara fazer uma compra prévia que viabilize a tua rodar? Ou se você já pensou em transformar ele num e-book, disponibilizar? Como está o PDF no Google, eu acabo sempre indicando para o cara baixar, mas tá. é porque quando saiu a dissertação, eu fiz 100 exemplares. Sim. Mas acabou muito rápido e é muito caro fazer livro. Então, eu não tive dinheiro para investir em novas tiragens. E só ficou na internet. Então, para a pessoa baixar, tem que colocar o Ciclo dos Rebeldes, Processos de Mercantilização do Rap no Rio de Janeiro, aí tem o PDF, é só baixar. Entendi. E tem meu blog, Uma Liberdade Chamada Solidão. Opa, Uma Liberdade Chamada Solidão, blog. .wordpress.com, lá tem, desde 2008, todo o acervo que eu escrevi sobre o rap. Caraca, tem muito bacana. texto para pesquisador, né? Pô, você que pesquisa a história do rap, ó, quer Isso. referência bibliográfica, quer fazer um debate aqui com o nosso amigo Arthur, importantíssimo ir lá acessar no WordPress. Meu... Uma Liberdade, Uma Liberdade. Chamada Solidão. Uma Liberdade Chamada Solidão. Você bota na descrição do Tá bom. podcast. Aí tu manda pro Tom, que aí eu boto. Sim. Cara, Perfeito. eu acho... Vou voltar àquela questão da exibição, né, em espaços públicos e tal. Você já teve experiência em sala de aula? Tipo assim, se eu te convidar, te convido, tô dando aula lá no colégio, né? Vou do estado te convidar, que eu quero mostrar o teu filme pros meus alunos, a gente fazer um debate lá. Rola? Porra, que bacana, Com cara, que certeza. bacana. Só não Rola sei se no eu amor, conseguiria- no amor, eu pago um Uber pra tu ir lá e Claro, voltar, com porque eu sei que certeza. tá morando Sem longe, dúvida. mas porra. Sem dúvida. Cara, eu só seria- não conseguiria dar aula no sentido formal, mas participar e fomentar o debate Legal, com cara. certeza. Porra. E inclusive, é algo fundamental. Né? Tá no debate público e, enfim, né? E Arthur, vou te perguntar, nosso papo bom passa rápido. Eu falei pra ele que a gente ia conversar aqui Eu por queria uma hora, a perguntar gente já tá negócio indo. ali Não, que eu lembrei agora. estamos Depois fechando, que mas eu tem sei, tempo. eu pergunto. Eu quero só saber o seguinte, o cara quer conhecer o teu trabalho, se interessou, porra, gosto, estudo rap, quero saber, porra, o que você indicaria? Eu quero que você instrumentalize para alguém que não é familiarizado com o mundo, né, audiovisual, mas que quer começar a entender tua produção e dialogar. Me dá aí 3 trabalhos teus que ele precisa começar por ali. Eu diria, principalmente, né, para a questão do rap, eu acho que a dissertação, o Ciclo dos Rebeldes, Processo de Mercantilização do Rap no Rio de Janeiro, que é resultado de muitos anos de trabalho, assim, de investigação, de entrevista. Eu trabalho muito com história oral, né? Sempre trabalho com história oral. É algo... Inclusive a minha tese, né? Eu falei que entrevistei várias pessoas. Então, o Ciclo dos Rebeldes, eu acho que tem um debate que eu acho que não se restringe ao rap em si, mas à cultura de resistência. Vamos pensar a cultura negra, principalmente a cultura negra, frente às contradições do capitalismo. Eu acho que é isso. Fora isso, eu não tenho outros livros publicados, mas eu escrevo muito, né? Então, Mas a tem muita referência coisa pode publicada. ser documentária. Filmes, sim, claro. Filmografia. Sim. Não, então, eu diria, já que a gente falou muito de rap, O Som do Tempo. Começar pelo Som do Tempo. O Som do Tempo é um filme que eu acho que para entender o rap no Rio de Janeiro, ele é um filme que sistematiza, porque ele tem muitas vozes, né? Então, assim, eu entrevistei muita gente, então tem o debate organizado, começa com a questão histórica,
depois vai para a questão da ocupação do espaço público, depois para a questão de gênero, depois para a questão racial, depois para a questão do mercado e fecha. Ele é como se fosse uma série integrada num filme só, né? Como teve muito material, eu tive essa forma de organizar esse debate. Então, O Som do Tempo é um filme fundamental. Para entender a questão histórica do Brasil e para entender um pouco sobre cinema brasileiro e mundial também, eu fiz um filme no período da pandemia, que surge, inclusive, as dificuldades de se produzir arte, de se distribuir e tudo mais, que eu pensei, não posso sair à rua para filmar, eu vou fazer um filme de montagem. Eu já tinha filmado muitas entrevistas, porque eu estava fazendo uma série sobre a história do marxismo. Então, tinha muitas entrevistas muito interessantes. Peguei algumas dessas entrevistas, por exemplo, com Virgínia Fontes, com Ricardo Antunes, com... quem mais? Me esqueci as outras pessoas, que são muitas, acho que são 6 pessoas. E fiz um grande levantamento filmográfico sobre a questão histórica do Brasil, a começar pela colônia. Então, eu vi esse filme, ele tem 100 filmes, que eu fui cortando e organizando um debate sobre a história do Brasil, desde o período colonial até mais ou menos 2018, que é quando a gente tem o debate sobre esse neofascismo. Porque eu tinha feito um filme que era sobre conservadorismo, mas não tinha dado conta. Então, acho que tinha que fazer um debate histórico sobre a questão do conservadorismo, do fascismo, ou da dominação de classe. E esse filme, eu acho que sintetiza isso. Se chama O Brasil dos Últimos Dias. Eu vi o início, eu vi meia hora. Assim. Esse filme é muito interessante, porque ele é um... Da escravidão, ele começa falando. Tem muitos filmes, são 100 filmes que eu fui cortando, e peguei alguns textos fundamentais, né? Tem um texto de Marx, de Gilberto Freire, o Lucas também escreveu, enfim, até o texto é cortado também. Então, acho que O Som do Tempo. E, assim, para quem quer conhecer o cinema independente do Rio, eu acho que vale a pena ver, porque a minha tese de doutorado, eu não fiz só um trabalho escrito. Eu fiz questão, como eu trabalho com história oral, eu fiz questão de sistematizar em audiovisual. Então, essas 47 entrevistas que eu fiz virou uma grande tese em audiovisual, que, na verdade, é um filme, um documentário que tem 8 horas. Mas é o Cinema Político Independente do Rio de Janeiro, 2025. Esse é o corte que eu fiz. E esse filme, para quem quer entender o cinema do Rio, eu acho que vale a pena. Porque é um filme que eu fiz durante 4 anos, né? É financiado pela FAPERJ, eu acho que isso tem um peso que me proporcionou fazer tantas entrevistas com tanta qualidade e acessar tantas pessoas importantes do cinema independente, trabalhadores, cineastas, técnicos, organizadores de festivais, cineastas, não só diretores, mas o cinema enquanto produção cultural, né? São os trabalhadores que fazem a cultura de um... Eu acho que tem esse olhar desfetichizado do cinema independente e traz um debate histórico que começa na década de 40 e culmina no cinema do século XXI. Interessante ouvir você falando, eu não esqueci da tua pergunta não, mas só para... Eu já esqueci. Resgata ela aí. Porque eu lembrei que na UF tem um pessoal de estudo da história do cinema, da imagem, que produziu até aquele Rio dos Trabalhadores, um documentário também histórico muito bacana, mostrando... Eu lembrei dele, porque você falou da questão do comunismo, eles ressaltam a década de 20, a criação do Partido Comunista do Brasil, começa a partir desse corte. Então, eu lembrei desse trabalho. Tem a professora Ana Maria Mauad, tem a galera que trabalha com a história... Hebe Matos, exatamente. Um trabalho muito bacana, que envolve também esse trabalho... É do Laboy. É do Laboy, exatamente. Estava querendo lembrar o nome do laboratório, você lembrou. Laboratório de História Oral da UF. Exatamente. Muito bom esse material. Sim. Perdão, mas eu cortei a sua pergunta, você queria... Não, mas é bom que eu ia sair do tema, aí continuou. Eu estava vendo uma entrevista agora, essa semana, até do Fernando Meirelles, que a pessoa perguntou em relação às IAs, cara. As IAs? As inteligências artificiais, que ele estava falando, bem, parece que vai ser avassalador, principalmente para o mundo... Para o audiovisual. Para o audiovisual. Isso quero linkar com outra pergunta, que atualmente está no Festival de Gramacho, e
vai ser o primeiro festival, não sei se é do Brasil ou do mundo, que vai ter competição por filmes IAs. É mesmo? É. Que doideira. Tem Cara. uma premiação no Festival de Gramado para filmes produzidos por IA. Gramado, IA. não é Gramado, não. Foi o que eu confundi. E tá uma coisa, cara, que é uma coisa meio assustadora. Como ele Eu não fala, tenho né? acesso a isso, vou te falar que isso pra mim é só novidade, pra tu né? começar a dar uma pesquisada nessa Sim. tese aí. Que falam que você pode até montar filme, né? Bota Não, os você arquivos lá, o monta. Aí Também não sei como é que é, não. Eu irmão. também. Confesso que... Não, eu tô fazendo uns cursos Ah, é? aí em relação a vídeo relacionado a filme. Aham. Faz Faz tudo. tudo. Faz tudo. Filme eles têm dificuldade ainda. Não, tem não. O Cada VO. pós-produção é muito custosa, ainda. Mas Não. Filme de IA, não. Filme, Se você colocar o VO3 VO3 é o com mais uma avançado. linguagem, por exemplo, agora, atual, que daqui semana que vem pode vir outra, ou amanhã, numa linguagem JSON, você consegue fazer qualquer coisa, uma produção explodindo, um cenário. Você consegue. Então, eles estão aprimorando mais isso. Aí eu fico assim, caramba, às vezes eu não tenho o que falar sobre isso, que é um momento histórico que a gente fala, que há uma evolução e que a gente vai ver mais ali na frente o que é que vai acontecer, né? Sim. Basicamente isso. Talvez não impacte tanto no campo, é claro que é tudo muito Será? especulativo, no campo do documentário, porque o documentário é, de certa forma, uma reprodução da realidade, né, documentada. Sim, é mais na ficção. Mas no campo A ficção é. vai ser uma revolução, uma nova revolução. O documentário é verdade. O que você falou nossa, fugiu oral, História oral? História oral. Isso não tem como tirar uma IA fazer. Não. Então, é uma coisa que não tem como ela chegar ali, né? A história Acho oral. que a IA pode ajudar de outra forma. Às vezes você transcrever aquele depoimento e pedir para ela analisar, sei lá. Sim, Mas a fazer uma produção em pesquisa. si outra história. Eu vou fazer uma pergunta e já encerrando o nosso papo aqui, porque eu sei que a gente tem teto Se a gente para pudesse explorar falar, o Arthur né, também, né? o Arthur. Mas assim, o Arthur trouxe várias vezes a fala da importância do cinema negro, né? A gente entrevistou há pouco tempo atrás o Clementino Júnior, do Atlântico Negro, e a gente sabe, né, ainda mais num país como o nosso, que é historicamente marcado por um racismo estrutural, né, por uma herança, como você falou aí, do patriarcado colonial, que ainda tem que lidar constantemente, né, com essa luta contra esse racismo que não é enfrentado ainda como deveria ser, não só pedagogicamente, como também criminalmente, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa sociedade predominantemente afrodiaspórica, negra, onde a maioria da população, né, tem a sua influência negra, importantíssima, incontestável para a nossa cultura, mas que ainda é dominada por uma elite, né, que se consolidou no poder por status brancos do passado. A gente ainda vê pouquíssimos negros no poder, né, legislativo, no poder judiciário, né, o papel das mulheres negras, então, né, a gente ainda vê uma necessidade muito grande de ampliação dessa potência que é na vida social para a vida político-institucional, né? Então eu queria saber até que ponto também o cinema é um instrumento de conscientização para nossas pautas raciais, até que ponto você, enquanto diretor, enquanto produtor, enquanto pesquisador, vê essa demanda e essa necessidade de contextualização. Os filmes refletem isso. Com Né? certeza. Com certeza. Eu acho total. que esse do Brasil dos últimos dias foi uma tentativa de organizar um pouco esse debate. Eu acho que o cinema, pelo menos assim, eu vejo o cinema como uma ferramenta de enfrentamento, né? Assim, e de conscientização dos trabalhadores de uma forma geral, mas também pensando essas pautas específicas. No que diz respeito à questão da negritude, eu acho que tem uma função que ainda está em processo, eu acho. Assim, a gente pode citar vários exemplos. Você falou do Clementino, tem o Léo Barros, tem a Coro de Rossandra. Rato. Rossandra eu não conheço. Que tem o Black Tie, não uso Black Tie, tem muitos filmes bacanas que é... Pô, clássico. Tem o pessoal da Coro de Rato, que é o Vladimir e o Luiz Carlos de Alencar, que estão sempre trazendo a questão do negro, da questão trans, etc. E outros diretores também, o Carlos Pronzato também já fez filme sobre Marighella.
Que mais? Nossa, tem vários exemplos. O Rafael Silva, a Rosa Miranda, de Niterói. Enfim, tem uma série de pessoas que estão preocupadas com esse tipo de pauta, né? E eu acho que, assim, é a tarefa do cinema político. Eu não estou investigando isso à toa, né? Eu acho que é a tarefa do cinema político, para além, inclusive, de analisar esse problema, propor novas formas de enfrentamento, né? Eu acho que também essas formas de enfrentamento, elas giram em torno da autonomia financeira dessas organizações. Porque a gente sabe o quanto é difícil ter acesso a esses recursos, né? Então, eu acho que em determinados momentos da luta, e principalmente da luta negra, esses recursos vão não existir, porque vai depender da luta em si, da organização em si. Então, a comunicação nesse processo, ela tem um papel duplo, que é de conscientizar, mas também de propor formas de organização. Eu acho que esse processo da autonomia, da distribuição, a gente tem que pensar dentro de um amplo processo de emancipação social, que isso passa por várias etapas, né? A gente sabe, dentro das histórias das revoluções, como que isso se desencadeou, né? Tanto das revoluções burguesas quanto das revoluções proletárias. Então, vejo como um instrumento de emancipação fundamental dos negros, né? E você acha assim que mesmo você tendo essa dificuldade, a cada vez mais vocês vão caminhando devagar para melhorar, expandir mais ou não? Você acha que é isso? Eu acho que o processo é contraditório. Não tem como falar assim com tanta precisão, até para quem está fazendo uma pesquisa, mas o que eu vejo é que o cinema independente está pensando a sua própria condição. Qual que é a sua própria condição? É uma condição de antagonismo frente ao modo de produção que está estabelecido hegemonicamente na sociedade. Porque, fundamentalmente, esse cinema independente, claro que existe um cinema independente de mercado que quer o seu lugar na indústria, mas eu estou falando aqui o cinema político que está pensando em contradições históricas. A questão do negro é uma questão histórica, a questão da mulher é uma questão histórica, a questão do trabalhador é uma questão histórica. Esse cinema está sistematizando, desde muito tempo, esse olhar em torno desses problemas. Você falou do cinema novo, o cinema novo pensou isso, o cinema independente da década de 40 também começa a pensar a sua condição, porque ele sai de uma relação umbilical com a indústria cinematográfica do Rio de Janeiro. Uhum. É bom lembrar que naquele momento da década de 40, principalmente 30 e 40, o cinema de São Paulo já está em outro nível de industrialização. Mas, enfim, eu acho que esse cinema independente político, contestatório e, no limite, revolucionário, ele tem que pensar que essa contradição, em algum nível, vai requer muito mais dele próprio, no sentido da sua organização e da sua manutenção, para dar continuidade às lutas que vão precisar muito dessa comunicação. Porque se essa comunicação cair sob o monopólio da mídia hegemônica, fundamentalmente uma mídia branca, ela vai subverter todo o entendimento do processo social em prol dos seus interesses. Então, cabe ao cinema negro, ao cinema independente, pensar esse complexo de problemas históricos e sociais que estão colocados para ele. E é sempre bom lembrar, para finalizar, que isso requer de nós uma preocupação com os processos históricos. Não dá para descolar a luta do negro ao seu passado histórico. Eu estou relendo o Florestan e é fundamental assim, o panorama que ele oferece para a gente, e não só o Florestan, mas vários autores que pensaram e estão pensando a questão do negro no Brasil, mas o Florestan é um cara fundamental, e o quanto isso está ligado com a contradição do capitalismo, porque, por exemplo, aquele livro A Integração do Negro na Sociedade de Classe, vai dizer o quanto foi subalternizada a integração do negro, mesmo no momento em que se falava em direitos universais, de integração, a república, né, os novos valores que a burguesia vinha cultivando, o quanto isso, na verdade, foi um novo mecanismo de exclusão.
Se foi isso, e se continua sendo isso de forma atualizada, cabe ao cinema, cabe à mídia, cabe às organizações subalternizadas enfrentar o problema, né? Eu acho que é isso, assim. Show. Pô, Poxa. muito bom saber que uma das ferramentas para encarar esse dilema histórico, né, da nossa sociedade é o cinema, é a sétima arte, As artes. de certa forma, né, a arte como um Cultura, todo, a exato. cultura, Música, o teatro. educação, e muito bom saber que você integra isso tudo no teu trabalho e que a gente trocou bastante sobre isso. Galera, você que está aqui assistindo até agora, demais. não deixe de ir lá nas páginas do Arthur, cara, curtir, compartilhar, mandar pra geral, salvar isso aqui, distribuir esse Papo Subúrbio pra todo mundo, que a gente sobrevive da tua moral, do teu like, da tua proposta de conscientização, transformação que a gente compartilha. Poxa. Pô, Arthur, Cara, muito obrigado, demais, irmão. Arthur. Muito Obrigado bom esse mesmo papo. pelo papo, Valeu cara. pela arte, valeu pra Valeu gente e- dividir. Valeu pelo aprendizado, E acreditar aprendi. numa transformação, né? Isso aí. Tamo junto. Eu que irmão. agradeço. Valeu. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!